Irmãos, eu tenho estado por esses dias aí rouco, né? Desde sábado, né? Voltei da nossa convenção já com rouquidão. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, né? Que essa voz de locutor de rádio aqui é temporária, né? Vai voltar aquela voz de taquara rachada de novo. E ninguém está impedido da glória a Deus, tá, irmãos? A gente está aí no calor, ventilador ligado, sei que, né? Às vezes na culto de semana vem menos, né, do que vem no domingo, mas o mesmo Jesus que está aqui no domingo, irmãos, está aqui hoje. É o mesmo que está aqui na sexta-feira. É o mesmo que te acompanhou hoje o dia inteiro. É o mesmo Jesus que livrou a sua vida. É o mesmo Jesus que tem livrado a cada um de nós, tem nos abençoado, tem aberto as portas. Esse mesmo Jesus, que apesar de ter permitido ficar rouco, é o Jesus que tem nos acompanhado, né? E não é demérito nenhum. O Senhor tem misericórdia de cada um de nós. Podia ser pior, né? Não podia? Podia ser uma pneumonia, podia ser, né, alguma coisa mais grave, mas aí Jesus olhou e falou assim: não, eu vou ter dó de você, vai ser só a rouquidão, né? Vai falar grosso agora. Irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura. Os irmãos sentados como estão mesmo, abra suas Bíblias em Atos, capítulo de número 13. Eu quero ler o versículo do versículo 17 até o versículo de número 23. Atos, capítulo de número 13, versículo 17 ao 23. Eu vou fazer a leitura e os irmãos nos acompanhem. Está projetado aqui no projetor. Diz assim a palavra do Senhor: O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Irmãos, o tema desta campanha é Enche o teu vaso de azeite e vem. A leitura que foi feita, né, a leitura bíblica, né, a leitura tema deste culto está lá em Samuel, 1 Samuel 16, né, a parte B do versículo 1, mas eu vou ler o versículo 1 todo, que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás, né, dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu vi o tema deste mês e tive, havia um pregador convidado para a primeira quarta-feira, e houve um problema, ele não pôde comparecer, e aí me foi dada a oportunidade. Então, eu abri essa campanha e eu vou encerrar essa campanha, né? E antes que eu continue, não posso me esquecer dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Já ali da igreja, muitos que costumam estar aqui hoje, por alguma razão, né, particular e pessoal, não puderam estar aqui, mas estão nos acompanhando pelas redes sociais. E eu louvo a Deus, é para isso mesmo que a gente paga a internet, né? Para que os irmãos, quando não puderem estar aqui conosco, não percam culto, acompanhem de casa, né? Está sempre ao vivo, né? Todos os nossos cultos, e Deus tem abençoado grandemente desta forma, né? Então, quando
eu li essa passagem, né? Eu vi porque o tema é um tema, né? Parece assim aquele tema que pregador gosta, né? Enche o teu vaso de azeite e vem. Mas eu começo a observar, irmãos, e cada pregador tem uma característica. Deus dá a revelação da palavra de maneira diferente para cada um, né? Nós precisamos entender, irmãos, que a revelação da palavra ela vem para mim, mas quando ela chega em mim, ela se mistura à minha maneira que eu vejo, a minha experiência que tenho com Deus, né? A visão que eu tenho da obra. E aí eu digo assim que todas as vezes que a palavra é revelada para um pastor, né? Eu ou qualquer outro pastor, a nossa visão é diferente, né? O pregador, ele não, às vezes ele não tem nem experiência de ser o pastor. Às vezes ele não sabe, irmãos, não tem essa experiência, né? Começa o culto, a gente olha para o relógio, a gente já sabe mais ou menos quantas pessoas é possível chamar para dar o horário. A gente sabe exatamente quem se você chamar, quem vem, quem não vem. A gente olha para a igreja, eu sempre falo isso aqui. Eu nunca olhei para a igreja hoje. Eu olho para a igreja olhando a igreja amanhã. A gente sabe, irmãos, aqueles que, né, a quem Deus tem sustentado, aqueles que estão na prova, aqueles que não estão na prova. A gente tem uma visão, irmãos, olhando para a igreja. E eu olhando quando Deus fala com Samuel, dizendo assim, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Né? Olha, que vir é dizer assim, olha, você está distante de mim? Vem, se aproxime de mim. Eu chamei a atenção da igreja na abertura dessa campanha, dizendo exatamente isso. Irmãos, não é Deus que vai nos entregar um vaso cheio. Ele não vem com vaso cheio para nos entregar. Ele vem com um azeite. O vaso é meu. O vaso é o meu. Então, quando ele diz assim, enche o teu vaso de azeite, o Senhor está dizendo para nós, né? Enche o teu vaso com a minha palavra, enche o teu vaso com a minha unção, enche o teu vaso com a minha graça. Se nós não entendermos, irmãos, que o vaso é nosso, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, eu vou na igreja para encher o vaso, e Deus diz assim, não, a unção já está sobre a sua vida. A unção já está sobre a sua vida. O que você precisa entender é que sobre a nossa vida, irmãos, olhando espiritualmente, sobre a nossa vida existe uma torneira. E quando o seu vaso estiver esvaziando, você tem que ir lá e abrir essa torneira e permitir que essa torneira encha o seu vaso. Quando o profeta fala para a viúva, dizendo, e ela ali, né, já prestes a perder tudo que tinha, inclusive o seu filho, porque os credores queriam levá-lo, e o profeta diz assim, me declara o que você tem na sua casa. Ela diz assim, olha, eu não tenho nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Ela já tinha o vaso, e esse vaso tinha azeite. Então o profeta olha para essa mulher e diz assim, mulher, faz o seguinte, junta os vasos que você tem, né? Peça vasos emprestados, mas não peça poucos não, peça muitos vasos. Né? E quando você tiver esses vasos, detalhe, os vasos estavam vazios. Naquele momento em que ela reúne os vasos na casa dela, esses vasos não mudaram nada na vida dela, estavam todos vazios. A vida dela só começa a ser transformado quando ela pega a botija que tinha o azeite e ela começa a encher os outros vasos. Então a vida dela é transformada porque ela começa a encher os vasos. Irmão, se nós não entendermos que o Senhor vai nos abençoar a partir do momento que nós abençoarmos os nossos irmãos, não, o segredo, alguém um dia chegou para mim e diz assim, né, por que há pessoas que são abençoadas, e estava falando financeiramente, mas isso serve para qualquer área da nossa vida. Ele dizia assim, por que tem pessoas que são abençoadas financeiramente mais do que outras? Eu falei, porque tem umas pessoas que abrem a mão mais do que outras. E normalmente, irmãos, quem abre mais, porque não é isso que a Bíblia diz, né? Aquele que dá mais, irmãos, recebe mais. Quanto mais você abre, né, as mãos para Deus, mais Deus vai te devolver. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos colocar Deus na condição de devedor. Deus não me deve nada. Deus não me deve nada. Quando eu falo para as pessoas, e as pessoas dizem assim, eu tive a oportunidade de num culto, né, num lar dizer isso também, né, dizer assim, as pessoas falam assim, olha, né, coloca todas as condições na igreja como pagar um preço. Irmãos, a partir do momento que eu pago um preço, né, quem me vendeu não pode reclamar do que eu faço com aquilo que eu paguei o preço. Se eu compro este banco, ainda que os irmãos estimem esse banco demais, falam, olha, esse banco aqui é a história dessa igreja, mas por alguma razão nós vamos vender, e eu vou e compro esse banco, e se eu colocar ele no meio da rua e tacar fogo nele, ninguém pode falar nada. Ainda que cheguem para mim e falem, não faça isso, Alberto, esse banco é a história da igreja. Eu falei, era, porque no momento que você me vendeu esse banco agora é meu, faço dele o que eu quiser.
Irmãos, tenham um pouco de paciência, eu vou pedir para os obreiros deixar esse copo sempre cheio. Não de azeite, mas deixe de água, mas o resultado é o mesmo. E não assuste com a minha tosse, não, que a tosse é a irritação da garganta que eu estou forçando. Então vamos lá. E aí a palavra, né, mostra, irmãos, que nós nunca vamos fazer Deus ser nosso devedor, mas nós também nunca conseguiremos pagar tudo que Deus faz para nós, porque o dele é sempre maior, é melhor. A abundância de Deus, ela é incomensurável. As medidas de Deus, irmãos, elas sempre ultrapassarão as nossas. Entenda isso, irmãos. A palavra de Deus, ele deixa isso muito claro. Deus, ele sempre nos dá com abundância. O problema é que nós, muitas vezes, não enxergamos. Muitas vezes, nós não entendemos. Quando Paulo é questionado lá em Atos, na leitura que nós fizemos, em que Paulo, ele é indagado, na verdade, ele está, na verdade, eu já perdi aqui. Ele está na sinagoga em Antioquia, né, na Pisídia. E a Pisídia não era um país, né, de Israel. Era um país fora. Então, Paulo, ele não estava só pregando para os judeus dessa cidade, ele estava pregando para os gentios também. E interessante era que justamente quem conhecia a palavra estava resistindo a Paulo. Quando ele diz que resistiam a Paulo, eles estavam dizendo que eles estavam se opondo a Paulo. E Paulo, quando ele começa a dizer, ele começa a falar justamente do tema da campanha, que ele começa a dizer assim, olha, o Deus deste povo. Paulo está falando para os gentios, apontando para os judeus, dizendo o Deus deste povo aí. É assim que muitas pessoas às vezes falam de nós, olha, o Deus deste povo aí. Né? A irmã Francinete falando, né, do respeito que os amigos do Samuel, né, tinham, sabendo, né, o respeito que tinham pela fé, pela religião da irmã Francinete, porque embora eles não fossem servos de Deus, não tivessem, pelo menos naquele momento, não tinham temor de Deus, eles sabiam Deus que a irmã Francinete servia. Então dizia, o Deus desta mulher, o Deus da mãe do Samuel. Não é? É desta maneira que o povo olha para cada um de nós. E às vezes a gente mesmo, irmãos, não percebe isso. Parece que a gente se acostuma tanto na companhia de Deus, que às vezes a gente se esquece quão grande é o Deus que nós servimos. Nós nos esquecemos de quão maravilhoso é esse Deus, de quão misericordioso é esse Deus que nós servimos. Irmãos, a gente não pode esquecer que este é o Deus que multiplica o azeite da botija. Às vezes a gente fala assim, olha, eu vou na igreja para que o meu vaso encha. Não, na verdade não é necessário. Nós podemos, e sim, nós devemos vir na igreja, sim. Eu sou absolutamente contra congregar em casa, salvo exceções, um problema como, né, o diácono Walter ligou e disse, pastor, né, hoje eu não vou conseguir, né, ir na igreja, me apresentou as razões, boas razões, eu entendo, compreendo quais são as razões. Então, né, as exceções, elas são entendidas, são compreendidas, mas é aqui neste lugar que nós nos abastecemos da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é o que gera o azeite na nossa vida, porque se eu não conheço o Deus que eu sirvo, irmãos, como que eu vou poder enfrentar um problema, uma dificuldade na minha vida? Como que eu vou conseguir, se eu não entendo que Deus é esse? Se eu não vou entender como é que Deus age, como é que Deus opera? Se eu não compreender, irmãos, como Deus ele opera na minha vida, como é que eu vou encher o meu vaso de azeite? Aquela mulher precisou que o profeta chegasse até ela e dissesse. Samuel precisou que Deus dissesse isso para ele. Samuel, para de ficar intercedendo por um rei que eu já rejeitei. Olha só, Samuel tinha intimidade com Deus e não percebeu que Deus havia rejeitado Saul? Será que Samuel não tinha percebido que Saul já estava fora da presença de Deus, já estava, como nós diríamos nos dias de hoje, desviado? Entenda, irmãos? E eu quero fazer aqui um parênteses. Quando a gente fala, irmãos, daqueles que estão desviados, eu já ouvi alguém dizer assim, está vendo? A gente não pode ter misericórdia. São duas coisas que a gente precisa entender. Nós não podemos, irmãos, a gente precisa ter compaixão. Mas um pouco menos de misericórdia, um pouco mais de compaixão. Entenda, irmãos, nós precisamos ter, por aqueles que estão fora da presença de Deus, muito amor, que é a compaixão. Precisamos amar muito aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. Mas por que ter um pouco menos de misericórdia? Porque quando Deus começa a trabalhar, a gente começa a pedir para Deus não fazer isso. Não é assim?
Eu já dei esse testemunho aqui, mas eu vou falar de novo. A irmã que, né, o marido que já tinha sido pastor, inclusive, desviou-se dos caminhos do Senhor, estava no mundo, havia, né, abandonado a mulher, a família, estavam separados, mas a irmã ainda nutria um sentimento pelo ex-marido. Mas ele, infelizmente, irmão, se jogou no mundo de cabeça. E lá no mundo se tornou traficante e estava acusado e foi preso. Aliás, está preso até hoje por pedofilia. Mas aquela irmã orava, intercedia pela vida do ex-marido dela. O problema é que este homem via quando ele estava, porque ele era diagnosticado com, me ajuda, bipolar não, esquizofrenia. E quando ele estava atacado, ele vinha, né, para cima da família. Ele colocava as meninas, as filhas, né, quando ouvia o barulho da moto dele, ele tinha uma moto que tinha um barulho muito particular, então dava para reconhecer. Quando elas ouviam o barulho daquela moto, elas ficavam em pânico, elas se escondiam debaixo da cama. Então era uma vida muito difícil, e esse homem, quando ele estava enlouquecido pela esquizofrenia e pela ausência de Deus na sua vida, ele vinha e era muito violento na igreja. Ele já tinha agredido o pastor, já tinha agredido os obreiros, né? E eu me lembro, irmãos, que aquela irmã, ela começava a orar. E quando ela começava a orar, ela dizia assim: Senhor, né, toma conta, né, entra com providência, está nas tuas mãos. E Deus começava a trabalhar na vida daquele homem, para afastar naquele momento que ele estava, né, totalmente envolvido pelo maligno e a sua mente já estava comprometida. E Deus ia afastando ele, mas para Deus afastar, irmãos, ele que era procurado, às vezes a polícia se aproximava, às vezes a própria bandidagem, porque eles não têm, né, lealdade nenhuma entre eles mesmos. Então hoje você está bem, amanhã você é perseguido, estão querendo matar. Então todas as vezes que se levantava uma luta contra a vida dele, aquele sentimento que ela ainda tinha fazia com que ela orasse: ó Deus, né, tenha misericórdia, não faz isso, o Senhor não pesa a mão sobre ele. Mas ela acabou de colocar aquela pessoa nas mãos de Deus. Entende, irmãos? Deus, às vezes, ele age de maneira que nós não entendemos. Às vezes nós achamos pesado, às vezes nós achamos doído, às vezes nós achamos, né, que está sendo duro demais, mas nós precisamos entender, irmãos, que a maneira como Deus trabalha, ela é perfeita. Ela é perfeita. Nós precisamos decidir se nós queremos que Deus, ele nos dê uma vida boa na terra, ou se nós queremos que Deus nos dê uma vida boa para a eternidade. Não dá, irmãos, para a gente conciliar, e às vezes é evidente que Deus quer que nós sejamos felizes, e em vários momentos da nossa vida nós vamos conciliar isso. Nós vamos ter uma vida feliz e nós vamos, né, estamos com a vida eterna garantida. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos lutar para estar na presença de Deus. O mundo, ele não está dormindo. O mundo não está parado. O mundo está todos os dias nos oferecendo opções. Sabe, irmãos, porque a gente fala do pecado, o pecado, ele leva à morte. Mas o caminho que leva à morte é doce. O caminho que leva à morte, né, é suave. Sabiam disso? Porque às vezes a gente fala, eu conversando com uma irmã recentemente, eu e a Sara fazendo uma visita, né, pastoral, e a irmã falou assim: pastor, eu nunca me desviei. Eu não sei o que é o mundo. Eu não sei, eu nunca experimentei. Eu sempre estive na igreja. Embora por muitas vezes já fui tentada a ir para o mundo, mas eu sempre permaneci na igreja. E eu fico olhando, irmãos, dizendo assim: olha, isto é raridade. Isso é raridade. Sabe por quê, irmãos? Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Você imagina, se você fala assim: olha, toda vez que alguém adulterar, sofre um infarto. Quem é que ia adulterar? Diz para mim. A todas as vezes que alguém mentir, né, vai ter uma convulsão. Quem é que ia mentir? Todas as vezes que alguém roubar, vai sofrer dor assim insuportável e vai rolar no chão de dor porque roubou. Quem é que roubaria? Irmãos, entenda que se o pecado, ela tivesse reações dessa maneira, ninguém pecava. Mas o pecado em si, ele é doce. O pecado em si é saboroso. O pecado em si, ele dá prazer. O problema não é o pecado, o problema é a consequência do pecado. O problema é a consequência, e a consequência é a morte, é o sofrimento, é a dor. Quantas pessoas, irmãos, estão com a vida de perna para o ar? E aí, quando se reconcilia com o Senhor, ou quando aceita Jesus como Salvador, a vida já está toda destruída.
Já não tem família, a família já está tudo se separando, os filhos estão se odiando, né? Já o filho não conversa mais com o pai, não conversa mais com a mãe, aquela coisa toda terrível, já o casamento já acabou, já tem, né? E aí vai, irmãos, por aí vai, já está doente, aí vem para Jesus. E aí não tem a paciência de dizer assim, Senhor, eu sei que eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Não quer colher o que planta, mas Senhor, me livra disso. Mas espera aí, não foi a consequência? Davi, a Bíblia nos declara que era um homem segundo o coração de Deus. Né? E a Bíblia nos declara porque Deus faz essa declaração. Não, Davi é um homem segundo o meu coração. Você sabe o que Deus estava dizendo? Que Davi era um homem segundo o seu coração, ou seja, segundo o seu desejo. Deus queria que o homem que toda a humanidade fosse igual a Davi, que nunca escondeu seus pecados, mas que se arrependia de verdade. E quando se arrependia, pagava o preço sem reclamar. Irmãos, quando Deus fala para Davi, leva o profeta Natan diante de Davi e diz assim, Davi, conta aquela história, Davi fica indignado e diz, mas Davi, esse homem é o Senhor rei, que fez isso. Imediatamente ele diz, mas a Bíblia já tinha dito que Davi havia se arrependido amargamente do que ele fez. Entende, irmãos? Nos versículos anteriores, Davi já havia pedido perdão para Deus. Tanto que ele já se sentia perdoado, ele já havia esquecido. Quando Natan vem para falar com ele, Deus, na verdade, não veio para punir Davi. Se você prestar atenção nesse diálogo, né, o profeta Natan chega diante de Davi e conta a história. Quando Davi diz assim, olha, é verdade, este homem sou eu mesmo, e eu não sou merecedor nem de viver. Aí Natan diz assim, né, vira para Davi e diz assim, então Davi, mas na verdade Deus já te perdoou. Por que Deus já havia perdoado Davi? Porque Davi já havia se arrependido, já havia buscado a misericórdia de Deus. Davi conhecia, Davi sabia, né, como encher o seu vaso de azeite. Davi sabia que mesmo que naquele momento ele estava com o seu vaso de boca para baixo, quando ele peca, mas naquele momento que ele se arrepende, ele vira o vaso de novo. E o Senhor começa a encher esse vaso de azeite. Então o profeta vira para Davi e diz assim, olha Davi, Deus já te perdoou o seu pecado. Aí ele vai dizer, e o profeta diz, e eu já ouvi gente dizer assim, mas Deus pesa a mão. Não, Deus não pesou a mão. É consequência do pecado. O profeta vai lá só para declarar para Davi o que viria, porque Deus não nos deixa sem aviso. E ele diz assim, olha, Deus já te perdoou, porém, é a consequência do pecado. A espada jamais se apartará da tua casa. Não era Deus castigando, não era Deus pesando a mão, não era Deus punindo Davi pelo pecado. Porque, irmãos, eu sou absolutamente contra, e eu vejo muita gente pregando assim, mas eu dou as referências da Bíblia e as pessoas ignoram mesmo assim, porque ainda acham que Deus é castigador. Irmãos, Deus não é castigador. O que você vai precisar fazer aí? Você está olhando para mim? É o menino do som, é que é meu filho, viu, irmãos? É que quem está na internet não sabe. Quem está na internet só vê pela câmera ali metade da igreja para lá, não vê a outra metade, né? E aí como a gente está reformando ainda, construindo a cabine, né, eu vi que eles foram mexer lá no fio, falei, será que vão desligar os microfones? Pode avisar se precisar, viu, que a gente faz a pausa. Então, olha só, o profeta Natan vai lá para dizer para Davi a consequência do pecado, porque Deus não nos deixa, irmãos, sem aviso. Aquilo que nós fizermos, aquilo que nós plantarmos é o que a gente vai colher. O problema não é a gente ter consciência disso, porque a gente tem consciência. A gente tem consciência, irmãos. Eu tenho falado com alguns irmãos que às vezes falam assim, não, antigamente e tal. Eu falei, irmãos, a igreja ela não é perfeita. Ela errou no passado, ela erra no presente, ela vai errar no futuro. Erramos muitas vezes, embora queiramos acertar. Embora a gente tenha a boa intenção de acertar. Né? Mas às vezes a gente erra na tomada de uma decisão, erra no direcionamento. O que a gente não pode errar, irmãos, é o alvo. O que a gente não pode errar é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, para a palavra de Deus, e nós entendemos que o Senhor, Ele olha para cada um de nós com mais, né, compaixão e misericórdia do que nós mesmos às vezes temos do nosso próprio irmão. Às vezes a gente tem menos misericórdia do irmão que está na igreja, e mais misericórdia por aqueles que estão lá no mundo. E ao passo que os dois merecem a mesma misericórdia, irmãos, Deus ele veio para quem está na igreja e para quem está lá fora. Se eu não entender isso, irmãos, eu olho muitas vezes e fico olhando. As pessoas olham para quem está no mundo, ela passa a mão em tudo que a pessoa faz errado, porque fala assim, não, ele está no mundo, pode beber, pode se drogar,
pode ir para a festa, vai para o carnaval, mas aceita Jesus como Salvador. Por quê? Porque o nosso interesse de fazer a pessoa aceitar Jesus nos faz dizer para ela que naquele momento que ela está ainda em pecado, ela pode continuar vivendo do jeito que ela está. Mas que esperando que ela aceite Jesus. O problema é que depois que aceita Jesus, a gente vai com uma lista desse tamanho. Agora você não pode mais, não pode mais, não pode mais, não pode mais. Aí as pessoas dizem assim, mas por que antes eu podia e agora eu não posso mais? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente omite, né? Eu quero encher o vaso de azeite, irmãos, mas tem que ser azeite puro, tem que ser azeite de verdade. Eu preciso chegar para quem está lá fora e dizer assim, olha, a vida que você está levando é miserável. A vida que você está levando conduz à morte. A vida que você está levando não agrada a Deus. A vida que você leva é uma vida errática. É uma vida, né, que não está te encaminhando para a salvação, mas está te encaminhando para a condenação. Aí alguém diz assim, não, pastor, mas eu amo tanto aquela pessoa, quero tanto que ela venha para a igreja, eu não posso falar desse jeito, senão assusta. Irmãos, o que assusta, na verdade, é a condenação eterna. Isso tem que assustar. Mas a palavra de Deus, ela não assusta. A palavra de Deus, ela não assusta, pelo contrário, ela transforma. Mas se as pessoas que estão lá fora não entenderem que a vida que elas estão levando está errada, como é que elas poderão, né, vir para a luz se elas não compreendem que estão nas trevas? O problema é que quem está na luz, né, quem está na luz às vezes tem menos misericórdia do que quem está nas trevas. E a gente precisa entender, irmãos, o meu vaso tem que estar cheio. Mas para o meu vaso ter que encher, eu preciso ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus, irmãos, é misericordioso. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que não tem medo de reconhecer os seus erros. Segundo o coração de Deus é aquele que, né, aceita a correção de Deus, aceita, né, as condições que Deus tem colocado. Eu tenho visto muitas pessoas que, né, querem encher o vaso de azeite, mas só vai servir a Jesus se for dessa ou daquela maneira, porque eu não aceito isso ou eu não aceito aquilo. Irmãos, se não for a luz da palavra de Deus, você não aceita. Mas se for a luz da palavra de Deus, não bata contra. Eu vejo muita gente resistindo, assim como resistiam a Paulo. Agora, você imagina Paulo diante, né, da sinagoga, diante de uma multidão de pessoas ali para ouvi-lo, porque Paulo, neste momento, ele já tinha fama, né, do apóstolo de Jesus Cristo, um apóstolo cristão. Todos queriam ouvir Paulo falando. Todos queriam ouvir o que Paulo tinha para ensinar, o que eles iriam aprender ouvindo a pregação de Paulo. E Paulo, ele olha e diz assim, o Deus deste povo, vocês não estão entendendo, o Deus deste povo, ele falava para quem estava ali, o Deus deste povo fez maravilhas, o Deus deste povo livrou eles lá da escravidão do Egito, o Deus deste povo fez eles andarem por quase 40 anos no deserto, trabalhando, preparando um povo. E aí ele fala assim, é interessante, porque tem uma passagem que ele diz assim, ó, e falando do Deus deste povo, olha só, ele vira e fala assim, né, e destruindo 7 nações na terra de Canaã. Você percebeu o que Paulo está dizendo? Paulo olha para aquele povo e diz assim, o Deus deste povo é tão poderoso que ele destruiu 7 nações. Irmãos, não é qualquer um. Agora você imagina assim, falou, pegou um povo pequeno, fez eles irem até Canaã, e o Deus desse povo fez com que eles destruíssem 7 nações. Vocês não têm ideia, irmãos, como isso impactava a vida de quem estava lá. A impactar a vida daqueles que estavam ouvindo, dizendo sim, mas que Deus poderoso é esse? É isso que eu estou dizendo, irmãos, quando nós estamos com o nosso vaso cheio, eu preciso, irmãos, né, permitir que esse vaso transborde. E o vaso só vai ser possível transbordar se eu tiver outro vaso para encher. E se eu não encher o outro vaso, o meu vaso vai ficar cheio, mas não vai transbordar. Irmãos, eu preciso entender que quando ele diz assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vem, não era vir com o vaso cheio e ficar com ele cheio. Não, quando Deus fala para Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, ele estava dizendo assim, vem e vai lá na casa, vem aqui. Aí ele se aproxima de Deus, fala, tá vendo? Agora de pertinho você vai ouvir o que eu tenho para te dizer. Então agora eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai pegar esse vaso seu que está cheio, vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque do meio deles eu tenho me provido de um para ser rei. E aí você vai usar o seu vaso cheio, entenda isso, o seu vaso cheio, e você vai derramar sobre a vida dele. Você vai abençoar ele.
Você vai ungir um homem lá, um jovem lá, para ser rei sobre Israel. Olha só que interessante, irmãos. Né? Interessante, porque o vaso, ele não fica cheio de azeite, ele é usado. E nós precisamos usar esse azeite. Às vezes eu falo assim, Senhor, enche o meu vaso de azeite. Mas às vezes Deus tem enchido o meu vaso de azeite e o meu vaso está cheio. Mas aí eu olho e falo assim, né? Olho para quê? Para alguém lá dentro de casa e falo assim, eu não vou mais pregar para eles. Aí você vai ficar com seu vaso cheio, não vai encher o vaso da outra pessoa? Enche, irmão. Enche o vaso de azeite. Ah, mas está fora da presença de Deus. Enche o vaso dele de azeite. Na hora que o vaso dele encher, ele vai sentir a presença de Deus. Irmãos, olha só que interessante. Né? E pregar rock é duro, né? Porque parece que a gente está falando a mesma nota musical, mas olha só, irmãos, né? Eu estou pulando aqui por dentro, é que a minha voz não está, mas eu estou. Olha só, irmãos, né? Lá em segunda Reis, deixa eu ver se é essa a referência mesmo. Segunda Reis 9:1. Me ajuda aí a abrir rapidinho. Projeta aqui para mim. Você está sem o notebook? Acabou a bateria? Não? Tá, bom, enfim. Vamos lá, 2 Reis 9:1, rapidinho. Quem achar, leia para mim em voz alta. Você tem que ser mais rápido que eu. 2 Reis 9:1, achou? Leia aí em voz alta. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma essa almofadinha de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. Leia o 2 também, por favor. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nimsi, e entra e faz o que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara inferior. Leia o 3, para a gente encerrar. E toma a alformolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça. E diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detém. Vocês perceberam, irmãos? O profeta Eliseu chama um dos seus profetas e a almotolia é uma bolsa. Era uma bolsa que eles carregavam água, carregavam vinho e carregavam azeite. Então ele fala assim, era porque ele provavelmente ele ia a cavalo e não dava para levar um vaso, aí eu esqueci o nome agora, o vaso, né, de azeite. Não dava para levar um vaso, ia quebrar. Então ele tinha que levar alguma coisa que fosse flexível, e a almotolia era justamente isso. Então ele ia encher a almotolia de azeite, ia jogar nas costas, né, amarrado aqui, ia jogar nas costas, e no cavalo ali, ia chegar onde ele queria. Olha só o que o profeta faz. Deus fala com Eliseu, e Eliseu fala com um dos seus profetas, né? Um dos seus dos filhos dos profetas, e disse: olha, pega essa almotolia, enche ela de azeite, percebeu? Enche de azeite. Agora você corre, vai lá, e vai atrás, né, de Jeú, e você chama ele para dentro. Agora olha só que interessante, fala, você vai derramar sobre a cabeça dele, vai ungí-lo. E depois que você ungí-lo, olha o que ele diz para ele, assim, você vai dizer, assim diz o Senhor. O azeite, então, você entende isso, irmãos? O vaso é nosso, mas o azeite é de Deus. A grande questão para a gente encerrar essa campanha é dizer o seguinte, né? De quem que é o azeite que está no teu vaso? De quem que é o azeite que está na tua botija? Porque se o azeite não é teu, você não pode retê-lo. Se o azeite não é teu, você não pode, irmãos, ficar com ele guardado, porque Deus não encheu o teu vaso para você deixar ele guardado. Ele não é enfeite, irmãos. Ele não é um sachê para ficar dentro de uma gaveta escondida lá. Se Deus tem enchido o seu vaso de azeite, é para você ir lá e derramar o azeite, encher outra botija, encher outro vaso. Deus tem te chamado, irmãos, para você não guardar o azeite. Não tem gente que quer encher o vaso de azeite e ficar com ele cheio. Irmãos, quem quer ficar com vaso cheio não prega. Quem quer ficar com vaso cheio, irmãos, não ora mais porque já está com vaso cheio. Quem quer ficar com vaso cheio, irmãos, não faz a obra de Deus porque o vaso está cheio. Quando eu cheguei aqui na igreja, uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, deixa eu quietinha no meu canto. E durante 1 ano e meio ficou quietinha, eu não chamei, não escalei, não fiz nada. Aí, de repente, o corpo diaconal, eu esqueci de avisar, foram lá e escalaram a irmã. A irmã depois chegou para o irmão e disse assim, ô irmão, obrigada, porque eu estava parada, esquecida num canto, né? E agora não, me senti útil de novo. Não me acusou não, irmão.
Sabe por quê? Porque não foi da minha boca que saiu a palavra, deixa eu quieta no meu canto. Irmãos, eu não sou dono da obra. Eu só sou intermediário, eu só sou o mordomo. Dono desta obra é Jesus Cristo. Quando você chegar para mim e dizer assim, pastor, eu não quero fazer nada, não é para mim que você está dizendo, irmão. Mas é para aquele quem eu represento. E eu represento Jesus aqui. Eu represento ele, irmãos. Eu só sou intermediário, eu só sou o mordomo. Pastor, deixa eu quieto. Tá bom, Jesus ouviu, ela falou para o Senhor, deixa eu quieto. Pastor, eu não quero fazer nada. Jesus está ouvindo, ó, foi para o Senhor que ele disse, não quero fazer nada. Não cabe a mim. Eu falo sempre para os obreiros, para a liderança, não me entregue cargo, porque eu recebo. O meu papel não é ficar assim, não entrega, irmão, por favor, imagina. Por que você vai entregar? Porque você não está gostando? Eu mudo para você. De maneira alguma. De maneira alguma, irmão. Eu oro, eu busco. Quando eu quero saber, Senhor, qual é a orientação do Senhor? É para a direita ou para a esquerda? É para frente, é para trás? Corre, para, anda. Né? A gente vai se arrastando mesmo? Como é que vai fazer? Eu não tenho problema nenhum, irmãos, de ver a obra ir rápido ou ir devagar. Né? Ela pode ir até se arrastando. Eu estou sempre ali de joelho, Senhor, é assim mesmo? É desse jeito? O que eu preciso fazer para melhorar, para mudar, para ser diferente? Então, quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, assim para mim não está bom. Né? Eu quero assim, eu quero assado. Jesus, está ouvindo? É assim que eles estão querendo. Eu vou, entenda, não estou dedando ninguém não, irmão. Dedurando ninguém não. É assim, Senhor, e agora? O que eu respondo? O que eu falo? E aí, se o Senhor fala para mim, vai lá e diz, fica. Aí, opa, a obra não é minha. Fala, eu sinto da parte de Deus que você não deve entregar o seu cargo, que você não deve sair. Deus mandou te dizer que não é a hora, você vai se precipitar. Deus mandou dizer. Uma irmã chegou uma vez para mim e para a Sara, dizendo assim, eu vou casar. E olha, irmãos, era tão claro que eu falei para a irmã, estava eu e a Sara junto, falei assim, olha, nós dois. E olha que a gente não tinha conversado antes, virei para a irmã e falei assim, olha, sinto no meu coração que não é da vontade de Deus. A Sara falou assim, a mesma coisa. Não, mas eu já vou até congregar lá na igreja dele. Eu falei assim, olha, do meu coração, você quer ir, você vai, você é livre. Mas eu sinto no meu coração que Deus não está nesse negócio. Né? Foi brava. Não, pastor, eu queria ir com a sua bênção. Não, a minha bênção você tem, mas você precisa saber que Deus não está nesse negócio. Foi brava. Casou. 6 meses depois casou. Casou num dia, separou no outro, irmãos. Você acredita? Separou no outro. Agora não tem coragem de vir para a igreja, está em outra, porque, pastor, tem vergonha. Eu falei, vergonha de mim? Não, irmã. Para mim você não fez nada, não. Você já pediu perdão para Jesus? Porque Jesus te avisou e você desobedeceu? Jesus te alertou e você, mesmo assim, não ouviu? Você já pediu perdão? Não, já pedi. Falei, então tá bom, irmã. Se Jesus te perdoou, quem sou eu para te condenar? Se o único que podia te condenar não te condenou, quem sou eu para fazer isso, irmão? Eu não condeno ninguém, não. Falei, venha, vamos lá, vamos ficar firme com Jesus. Você entende, irmãos, que a gente está dizendo? Vaso de azeite não foi feito para ficar, irmãos, né? É cheio lá na prateleira, não. Se a gente não fala isso, essa pessoa nunca ia entender que Deus tinha falado. Nunca ia entender. Um jovem chega, pastor, eu quero casar, quero namorar, o que eu faço? Vai orar. E aí, Deus vai te responder. E aí Deus disse não uma vez, Deus disse não 2 vezes, disse não 3 vezes, mas quis namorar do mesmo jeito. Passa lá quase 1 ano, e aí, quando que vai casar? Não vai casar não deu certo. Falei, rapaz, mas olha que impressionante. Antes de você gastar o dinheiro que você gastou viajando para lá, trazendo para cá, e faz isso, faz aquilo, e compra, porque é um tal de comprar aliança, irmão. Eu nunca vi a de prata, né, que é a aliança de compromisso. Eu vou abrir uma relojoaria, vou vender só aliança de prata. Porque essa juventude, qualquer coisinha, aliança de prata, qualquer coisa, aliança de prata. Né? Que maravilha, eu vou abrir uma relojoaria. Olha só, gastou tudo isso, não era mais barato ter ouvido Jesus falar lá no começo? Teria economizado, não teria perdido tempo, quem sabe teria encontrado a Rebeca no meio do caminho, né? Deixou de encontrar a Rebeca, deixou às vezes, né? Eu quero crer que Deus vai falar assim, eu vou fazer a sua Rebeca ir lá para o deserto andar 40 anos, depois ela volta. Porque você perdeu a primeira chamada, né? Eu falo, vamos orar para Deus fazer a segunda chamada, irmão, né? Vai que tem uma recuperação aí no meio do caminho. Então eu vejo as pessoas enchendo seus vasos e não divide. Deus mandou falar, fala, irmão, não engole não. Deus mostrou,
É agora, no domingo, né, uma irmã aqui da igreja, no ensaio das irmãs, contou um sonho. Olha que maravilha, irmão. Se ela não conta o sonho, e eu ainda não disse para ela, mas se ela não conta o sonho, não chegaria até a mim o sonho que ela tinha contado. E se eu não fico sabendo, eu não teria condição de orar. E se eu não oro, Deus não teria dado a revelação. E se Deus deu a revelação, eu não posso guardar para mim. Entenda, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Mas se Deus me manda falar, eu falo. Se Deus manda fazer, eu faço. Você entende, irmãos? O vaso não foi feito para ficar cheio e guardado lá na sua prateleira. Deixa o vaso transbordar. Deixa o vaso transbordar, irmãos. Samuel, Deus olha para ele, eu vou encerrar. E Deus olha para ele e fala, Samuel, vem. Aí quando a gente chega perto de Jesus, ele diz, agora vai. Você entende? As pessoas querem encher o vaso e só vêm. Por quê? Porque é muito bom estar na presença de Deus. Quem lembra, e só quem tem mais de 15 anos vai lembrar disso, né? Do testemunho de Adão de Campos. Você lembra, Adriano? É do seu tempo? Então, a Adriana tem 15 anos. Né? A irmã Francinete tem 15 anos também. A irmã Eli tem 15 anos, irmão Divinal. Você conhece esse testemunho de Adão de Campos, irmã Eli? Não? Você conhece, irmã Francinete? Né? Ah, não, vocês já ouviram, com certeza, que era famoso esse testemunho. É o irmão que morreu, né? E aí Deus mostra para ele o céu, mas mostra o inferno também, e ele dá testemunho. Né? E eu lembro que na época era fita cassete, né? Que o testemunho dele era assim, eu acho que era 2 fitas, levava 2 horas o testemunho dele, era 1 hora no céu, 1 hora no inferno. Né? E ele dá um testemunho que impacta, irmãos. Mas é aquele testemunho assim que você sente que não é ilustração, não era um testemunho. Ele estava no IML, já estava morto mesmo, já tinha ido para o IML. Ele estava na bancada do IML, o médico ia começar a autópsia. Quando o médico ia cortar ele acorda. Só para os irmãos terem uma ideia quando ele volta, da onde que ele volta. E eu lembro assim, irmãos, que era um testemunho que impactava muito a gente. E se ele não conta o testemunho dele, como é que as pessoas iam ouvir? Como é que as pessoas iam, né? Eu era novo convertido, ouvi o testemunho dele, que já não era novo, né? Não era uma coisa que tinha acontecido naquele ano, já tinha acontecido há alguns anos. Mas é um testemunho que me impactou muito. E eu fui buscar, eu fui orar, eu fui entender melhor o que ele estava dizendo. Era novo convertido. Então eu falo assim que parte de ter me ajudado a firmar nos caminhos do Senhor foi o testemunho dele. Se ele não dá o testemunho, irmão, e se ele não fala, o vaso não foi feito para ficar vazio, não. O vaso foi feito para estar cheio, mas depois de cheio, não foi feito para enfeitar a prateleira de ninguém. Foi feito para ser derramado, para ser usado. Deixa Deus derramar o azeite que está no seu vaso, porque Ele vai encher de novo. Ele não vai deixar o vaso vazio. Mas você precisa usar, você precisa deixar que o azeite cumpra o seu papel, que é ungir a sua vida e ungir a vida de outro. Aí ele chama para Samuel, Samuel vem. Aí Samuel se aproxima de Deus, fala, agora você vai, pega esse vaso cheio, que Deus fala, enche o teu vaso e vem. Aí ele encheu o vaso e veio. Como é que enche o vaso, irmãos? Enche com oração, enche, irmãos, com jejum, enche, irmãos, ouvindo a palavra de Deus, né? E aí você está enchendo. Aí depois que encheu o vaso, ele fala, agora vem. Aí você chega lá com o vaso cheio, Senhor, eu ouvi a palavra, eu orei, eu jejuei, eu busquei a sua presença, ótimo, o vaso está cheio, agora vai. E aí ele vira para Samuel e fala, vai lá na casa de Jessé, tem um rei lá. E ele unge Davi, e a palavra de Deus diz que daquele momento, antes não, mas Deus já não estava olhando para Davi, mas até aquele momento ainda faltava o vaso de Davi se encher. Não, o vaso de Davi não estava cheio. E a palavra de Deus diz que daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É daí que começam os testemunhos. Davi, para proteger o rebanho, ele enfrenta uma ursa e mata a ursa com as suas próprias mãos. Para defender o rebanho, ele vai lá e luta com o leão e mata o leão que estava atacando as ovelhas. Você entende, irmãos? Precisou primeiro ser, ungido, primeiro receber, primeiro teve que encher o vaso dele, mas alguém precisou ir lá encher o vaso dele. O que você tem feito com o azeite que está no teu vaso? Jesus encheu o seu vaso, você pode não estar percebendo, mas sabe por que você acha que o seu vaso não está cheio? Porque você não usou ele. Ele está cheio, mas você acha que está vazio. Porque o que Deus tem, fala, não, eu quero derramar mais, mas está cheio o seu vaso. Deus não vai deixar derramar e cair por terra, irmãos.
Deus não deixa a sua palavra cair por terra. Fala, ó, tá cheio o vaso, deixa eu encher mais um pouquinho, mas transborda em outro vaso. Aí Deus fala para Eliseu, Eliseu, eu vou ungir Jeú. E olha só, irmãos, que interessante é que quando ele chega para falar com Jeú, né, a orientação fala, você chama Jeú à parte, derrama o óleo sobre a sua cabeça. E aí você diz para ele assim, olha o que diz o versículo 3, né, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel, então abre a porta e foge e não te detenhas. Sabe o que acontece? No versículo de número 5, o profeta chega lá, né, o filho do profeta, e chega lá e diz, ó, e entrando ele, eis que os capitães do exército, Jeú era um capitão, Jeú era um homem de guerra, né? Porque às vezes a gente fala que Deus não escolheu um homem de guerra naquele momento, mas Deus escolhe homens de guerra. Davi era um homem de guerra, só não era naquela hora, mas ele podia esperar. Com Jeú ele não podia esperar. Então ele vira e diz assim, ó, né? E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse, capitão, estavam vários, mas ele falou no singular, capitão, tenho uma palavra a te dizer. E disse Jeú, ó, Jeú já sentiu que era com ele. De todos os capitães que estavam lá, Jeú que responde. Jeú sabia que tinha um particular ali. Sabia que Deus ia falar com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está com um vaso precisando ser enchido por alguém, que Deus vai usar, sente que é com ele. Isso nunca aconteceu com você, está dentro da igreja, Deus vai usar um vaso, e começa a falar em mistério, e você se arrepia todo e diz, é comigo, quer ver? Ah, Senhor, pode falar que eu estou ouvindo. Pode falar. E Deus, quando abre a boca, é conosco mesmo que Deus vai falar. Irmãos, isso é maravilhoso. Jeú percebeu. E aí ele vira e diz assim, e disse Jeú, qual de todos nós? E ele diz, a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E de toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazã, filho de Aias. E aí ele vai falando aqui, e ele diz assim que, eu vou, para não demorar muito, que Jeú, né, assim que ele terminou de ser ungido, Jeú sai, e ele não se deteve, e ele vai cumprir a palavra do Senhor. E Jeú se torna rei de Israel, mas ele vai lá e dá fim em Acabe e Jezabel, conforme a palavra do Senhor. Você percebe, irmão, Jeú já era um capitão, Jeú já era um homem de guerra. Jeú já sabia que Acabe estava fora da presença de Deus, mas ele precisava, né, que o seu vaso estivesse cheio para que ele entendesse o propósito de Deus. Você sabe muitas vezes, irmãos, que nós temos à nossa volta muitas pessoas com vaso vazio, mas não estão com vaso vazio porque não buscam, não estão com vaso vazio porque não estão na presença de Deus, é porque tem gente retendo o azeite no seu vaso, tem gente que está guardando o azeite no seu vaso e não está derramando, não tenha medo de derramar o azeite, não. Quando chegar alguém perto de você, você fala, Senhor, eu tenho azeite, eu vou encher esse vaso. Né? Comece a pregar a palavra, ore por aquela pessoa. Você quer encher o vaso de outra pessoa? Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Ore, vai encher também. Né? Então, assim, fazer a vontade do Senhor. E como que a gente sabe a vontade do Senhor estando na sua presença? Tem que chegar, irmãos, tem que vir. Né? Ah, eu posso assistir o culto pela live? Pode, mas vem também. Né? Venha, se aproxime do Senhor, deixa Deus te usar. Eu fico olhando, irmãos, às vezes as pessoas passam um ano inteiro sem fazer nada, um ano inteiro sentado no banco, um ano inteiro. Aí chega alguém, né, fala, olha, eu enchi o meu vaso e vim, pastor, olha, eu vim, eu estou aqui, e eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero acontecer, porque Deus encheu o meu vaso, eu preciso encher o vaso de outros também. Aí você olha, Senhor, esse aí eu enchi o vaso dele, ele veio. Ah, bom, se ele veio, vamos usar. Aí aquele que está com o vaso cheio, mas está sentado, está parado, fica assim, nossa, eu estou aqui há um ano aqui, estou há um ano sentado aqui, o pastor nem falou comigo. Não, irmão, você não entendeu, tem que vir, não é vir perto do pastor não, porque esse pastor aqui, irmãos,
né? Fala assim, que é carne de terceiro, irmão. Pode ficar tranquilo. Não é vem para o pastor, vem para Jesus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus transbordar o seu vaso. Deixa Deus usar você para encher outros vasos. Irmãos, nós não podemos ficar parados. Né? Você quer receber a bênção de Deus, às vezes Deus fala assim, ó, eu vou encher o seu vaso. Aí você pega o seu vaso e enche outro. E aí quando eu for encher a segunda vez, eu vou te trazer uma bênção. Aí Deus está esperando você esvaziar o primeiro vaso, porque a bênção está no segundo vaso. Na segunda vez que ele encher. Você entendeu? E às vezes a gente fica assim, Senhor, e a minha bênção? Sua bênção está no segundo vaso. Ah, eu não vou dividir o meu azeite com ninguém. Senhor, cadê a minha bênção? A sua bênção está no segundo vaso. Ah, mas eu não vou dar azeite para ninguém, não. Cada um que procura encher o seu vaso. E Deus está dizendo assim, é no segundo vaso, filho. O primeiro vaso é para dividir, o segundo, a bênção está no segundo. E a gente está retendo a bênção de Deus na nossa vida porque não está deixando. Né? Não represe não, deixa Deus te usar, deixa Deus transbordar o seu vaso, amém? Deus abençoe a cada um ricamente e que a palavra do Senhor possa germinar em cada coração e dar muitos frutos, irmãos, porque é o que nós precisamos. Dias difíceis, para todos nós, mas a palavra de Deus diz, irmãos, que né, o salmista diz que nunca viu, né, um servo de Deus passando fome, nem a sua descendência mendigando pão. Foi o testemunho que nós ouvimos, irmão Célio. Nunca falta o pão sobre a mesa. Sabe, irmãos? Você pode, às vezes, ficar... Eu ouvi um testemunho de uma irmã que o marido estava há 4 anos desempregado, mas nunca faltou o pão sobre a mesa. E que mistério é esse? É estar na presença de Deus. Amém? Deus os abençoe grandemente. Né?